E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. 6 versículos. Nós estamos aos domingos à noite, talvez você que está nos visitando, aos domingos à noite nós estamos falando sobre revelações de Deus no livro de Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, e denominamos isso, ouvindo outros irmãos, como a grande operação de Patmos. Nós tivemos no nosso país a operação Patmos, que se revelou como o grande apocalipse da política, mas na verdade não foi o grande apocalipse da política, possivelmente só revelou a grande Sodoma da política do nosso país. E Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia fazem revelações sobre os bastidores da igreja, sobre os bastidores daquelas 7 igrejas que existiram na Ásia Menor. Nós conversamos já sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, sobre a igreja de Tiatira, e hoje nós vamos parar um pouco em 6 versículos, no capítulo 3 de Apocalipse, sobre a igreja de Sardes. Algumas revelações do nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao dia a dia daquela igreja, quanto aos bastidores daquela igreja. Eu ia pedir para o Marquinhos ficar aqui ao meu lado, como segurança, porque está na moda agora correr para esfaquear pastor. Vocês não viram essa semana? Uma pessoa não gostou do louvor da igreja que foi tocada em Tatuí e subiu com uma faca para esfaquear o pessoal que estava na frente. Imagina se essa moda pega nos fofos do nosso louvor. A faca ia ter que ser grande para atingir alguma coisa. A igreja de Sardes existe algumas revelações. E voltando ao assunto que eu comecei, já tem uns 3 irmãos avisados aqui. Se alguém levantar correndo e vir para cá, ele já está avisado. Apocalipse capítulo 3, os 6 primeiros versículos. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E assim como sempre fecha esses blocos, o texto diz no versículo 6, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos, versículo por versículo, tentar extrair lições
para a nossa reflexão nessa noite. A cidade de Sardes era, quem sabe, dessas 7 igrejas, a cidade mais antiga que existia. Cidade mais antiga. E o Senhor coloca nesse texto, para nós, no verso 1, quando ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A cidade de Sardes, ela tinha alguns detalhes que, conforme eu for lendo o texto, eu vou explicando alguns detalhes culturais, que o Espírito Santo de Deus usa aqueles detalhes culturais, geográficos, religiosos, sociológicos daquela cidade, para comunicar algumas verdades, algumas revelações. E todas essas revelações, elas demandam mudanças. Portanto, no verso 1, quando diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos, os 7 Espíritos. Na verdade, o que o texto está dizendo, que não era aquele templo específico em Sardes, que era o templo da vida, onde existia um Deus, que eles diziam que aquele Deus dava vida às pessoas. Aquele Deus tinha o poder de dar a vida e dar a morte. Não é aquele Deus que tem o poder da vida. Quem tem os 7 Espíritos, e a expressão 7 na cultura judaica tem a ver com a concepção que eles tinham de perfeição. 7, o número da perfeição para eles. É em Deus que habita os 7 Espíritos, a perfeição. É Ele que dá vida. E é Ele que tem as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? As 7 igrejas do Apocalipse. É Cristo que dá o sopro da vida, é Cristo que sustenta a vida, e ao mesmo tempo, é Cristo que mantém a igreja. É Cristo que mantém. Então, quando essa carta chega a esses irmãos, diante daquela cultura, diante daquele panteão de deuses, diante de algumas percepções até errôneas que aqueles irmãos estão dizendo, que é Deus que tem o Espírito Santo, que é Jesus, que é o nosso Deus, é Ele que tem o poder da vida, é Ele que tem os 7 Espíritos de Deus em suas mãos, e não só os 7 Espíritos, mas Ele tem também as 7 igrejas. 7 igrejas. Ele tem a igreja em suas mãos. Então ele continua e diz o seguinte: conheço as suas obras. Você tem fama de estar viva, mas está morta. Portanto, João agora está dizendo que o Senhor conhece as obras daquela igreja. E aquela igreja, e a igreja de Sardes, ela tinha fama. Ela tinha fama. Ela tinha fama do quê? Ela tinha fama de ser uma igreja pomposa, uma grande igreja. Uma igreja que era famosa na cidade. Mas preste atenção que o Senhor diz o seguinte: eu conheço as suas obras. Interessante que a forma como a cidade avalia a igreja não é a mesma forma como Deus avalia a igreja. E a pergunta é: quais são as revelações que Deus tem, por exemplo, a nosso respeito? Porque o Senhor diz: eu conheço as obras dessa igreja. E essa igreja, a história diz que essa igreja, ela era observada. Ela era até certo ponto invejada pelas outras 7 igrejas, pelas outras 6 igrejas, talvez por causa da sua estrutura, talvez por causa do seu programa, talvez, enfim, tinha coisas que atraía, e era uma igreja famosa. Mas qual era o problema? Ela tinha fama de ser uma boa igreja na sociedade, mas diante de Deus ela não tinha uma boa fama. Ela não tinha uma boa fama.
Vocês, tanto é que o texto diz que vocês têm fama de estar vivo, mas na verdade vocês estão mortos. Mortos. A fama de vocês corre por aí. A fama de vocês corre. E diante da sociedade, vocês têm uma fama boa, mas na verdade, diante de Deus, a fama de vocês não é boa. A pergunta que não quer calar, que nós precisamos refletir um pouco nesse versículo 1, nesse nosso início, é diante de quem que nós queremos fama? Aonde nós queremos ser aplaudidos? Em nome de quem nós queremos ser reconhecidos? Porque a igreja de Sardes era uma igreja que as outras igrejas se impressionavam com ela. A sociedade olhava e dizia, nossa, que povo vibrante, que alegria. Mas na verdade, quando Cristo bate os seus olhos na operação Patmos e faz algumas revelações, ele diz, na verdade, vocês estão mortos. Vocês não estão vivos. Vocês estão mortos. Conheço as suas obras. E algumas versões diz, vocês têm fama, vocês têm poder, mas na verdade vocês estão mortos. É interessante que o Senhor nos ensina que a forma como nós avaliamos uma comunidade eclesiástica é diferente da forma como Cristo avalia uma igreja. Perceba que o problema de Sardes não era perseguição externa. Eles não tinham problema, por exemplo, com o Império Romano, porque eles não incomodavam o Império Romano. Sabe por que ninguém mexia com Sardes? Porque Sardes não mexia com ninguém. Sardes não incomodava ninguém. O evangelho de Sardes era o evangelho politicamente correto. Então, a igreja de Sardes não incomodava o Império Romano, por isso o Império Romano não invadia a igreja. Perceba que Sardes, por exemplo, é diferente, por exemplo, de Esmirna. Esmirna tinha alguns membros da igreja, e se não quase todos, que eram pobres. Por que eles eram pobres? Porque eles resolveram não se curvar diante de um sindicato de divindades, dos quais eles tinham que oferecer culto e oferta financeira para ter as suas gôndolas e vender suas mercadorias no mercado. Então alguns não se submetiam àquilo, e por não submeter àquilo, eles não tinham espaço no mercado. Se não tinha espaço no mercado, eles não podiam vender as suas mercadorias, e se não vendesse as suas mercadorias, eles não tinham recursos para sustentar a sua família. O que sobrava para eles? A pobreza. Perceba que Sardes não passa por isso. Você não tem nenhum relato de Sardes, de um líder que morre executado por fidelidade a Deus e infidelidade a Roma, por não se curvar diante de potestades. Perceba que em Sardes não há nenhuma citação de trono de Satanás, como por exemplo em Pérgamo, como em Esmirna. Perceba que o problema de Sardes era que essa igreja estava muito mais preocupada, e preste atenção nisso, porque essa igreja estava muito mais preocupada com fama do que integridade. O projeto de vida de Sardes, o projeto eclesiástico de Sardes era fama, era ser famoso, era ser o primeiro, era dizer, nós temos o maior templo da cidade. Nós temos os crentes mais ricos da cidade, nós temos as pessoas mais influentes da cidade, nós temos isso. A questão não é o que temos, a questão é o que somos diante de Deus. Estão entendendo? Essa é a questão. Há muita igreja na nossa geração, que desculpe a expressão, que fica verbalizando essas expressões que não tem nada a ver com o cristianismo. E o nosso objetivo não é ser a maior igreja da cidade, não é ser a maior igreja de projeção da cidade. O nosso objetivo é sermos íntegros ao Senhor Jesus, amém? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Se Deus nos der o crescimento, e dá, nós não damos conta. Glórias a Deus, mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? O Senhor. Sardes era uma igreja famosa aos olhos da cidade, viva aos olhos da cidade, mas aos olhos de Deus ela estava
morta. Morta. Cuidado, irmãos. Cuidado de onde nós queremos aplausos. Cuidado aonde nós estamos pisando. De quem nós queremos receber tapinha nas costas. Conheço a tua fama. Conheço a tua fama. Conheço a tua fama. As igrejas da região tinham uma certa admiração por Sardes. E o verso 2 vai dizer: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morta. Cuidado com as obras que nós fazemos. Cuidado com aquilo que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor sabe, sonda o nosso coração e Ele sabe aquilo que fazemos. Inclusive essa pregação que eu estou pregando para vocês nessa noite, o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe exatamente o que está passando dentro do meu coração nesse momento. E o Senhor sabe qual é a minha motivação em falar isso para os irmãos. Se você puder, por favor, volta um pouquinho à palavra de Deus, fica com o dedo lá em Apocalipse, ou se for o celular é mais fácil. Vem para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11 até o verso 13, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, sou eu que estou pregando. Não é você. Eu falei o quê? Não, eu falei Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3. Não, vocês estão ouvindo errado. Que isso? Vocês estão ouvindo errado. Eu estou certo. Desculpem. 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 11. Eu quero só levar em consideração o contexto. Qual o contexto de 1 Coríntios capítulo 13? Existe briga dentro da igreja. Qual é a briga dentro da igreja? Existem grupos dentro da igreja. Existem facções dentro da igreja. E aí alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E aí os mais espirituais na igreja dizem, eu sou de Cristo. Sou de Cristo. Né? E aí, Paulo vai corrigir esse problema na igreja. E é uma correção, desculpe, é uma correção à liderança da igreja. Porque a liderança está fatiando a igreja. Então tinha o grupo, por exemplo, dos mais eruditos, os mais eruditos na igreja, eles diziam, nós gostamos de ouvir a pregação de Apolo, porque Apolo é erudito. Tinha um pessoal nostálgico da igreja que dizia, não, nós gostamos de Paulo. Tinha um pessoal assim, ultra radical da igreja que dizia assim, nós gostamos de Cefas, que é Pedro. E tinha um pessoal assim que queria ser mais espiritual do que Deus, dizia, não, nós gostamos de Cristo. Paulo viu aquela situação e vai corrigir a igreja. E sabe o que ele diz? A partir do verso 10, de 1 Coríntios capítulo 3. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um... Então, o que Paulo está dizendo é que eu e você somos construtores. Dá para entender? Nós construímos. Querendo ou não querendo, nós construímos. E aí Paulo diz o seguinte, presta atenção, vê como é que você está construindo. Cada um veja como constrói. Verso 11 de 1 Coríntios capítulo 13. Porque ninguém pode colocar outro alicerce aquele do que aquele que já está posto. E qual é o alicerce que já está posto? Jesus Cristo, que é a pedra angular, lembra disso? Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí verso 12 o que ele diz? Se alguém constrói sobre esse alicerce, qual alicerce? Jesus Cristo. Bom, irmãos, isso mesmo, vamos interagindo. Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, sua obra será mostrada. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade de cada um. O que ele está dizendo? Ouro, prata, palha. Ele está dizendo,
as nossas obras, aquilo que nós fazemos, será colocado no fogo. E fogo para quê? Para punir? Não, para purificar. O fogo era usado para purificar. O ouro vai purificar, a prata vai purificar, e o feno e a palha vai fazer o quê? Por exemplo, eu estou pregando para os irmãos aqui, né? O Senhor está sondando o meu coração nesse momento. E se eu preguei palha, o fogo do Senhor vai vir sobre a minha pregação, e se for palha, não vai servir para nada. Se for ouro, vai ser purificado. Então, todas as nossas ações, Paulo está dizendo, que ela será colocada no fogo, para ver a nossa motivação. E ele está falando de capacidade, não está falando de... Presta atenção, irmãos. Não está falando de capacidade. Ele está falando de motivação. Por quê? A minha capacidade é diferente da sua. E pode ser que algumas coisas, ou eu creio que quase todas, você faz melhor que eu. Eu não tenho a sua capacidade. Então não está falando de capacidade, está falando de motivação. Estão entendendo? A nossa motivação. Se a minha motivação no pregar for aparecer para os irmãos, essa pregação será como palha. Se a motivação do irmão que colocou a água lá no bebedouro é a motivação de abençoar os irmãos durante o culto com a água, será colocado e pode ser ouro. Estão entendendo? É isso que o texto está dizendo. Então, ele está dizendo, verso 14 de 1 Coríntios 3, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através. Deus o livre para mim escapar através do fogo. Eu quero entrar para o céu sem nenhuma parte do corpo chamuscada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O ditado é outro, mas não vou falar. Entendeu? Então, a nossa motivação, ela deve ser obras vivas e não obras mortas. Porque tem muita gente que tem uma espiritualidade zumbi. Que a espiritualidade dele é zumbi. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque vocês parecem que estão vivos. Vocês têm fama de vivo. Mas na verdade vocês estão mortos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos ser famosos aos olhos de Deus. E não aos olhos dos homens. Que a nossa busca, que a minha e a sua busca, seja por aprovação do Senhor. E se o Senhor se agradar de nós e quiser que o nosso nome possa ser conhecido, que toda a honra, toda a glória seja dada a quem? A Deus. Mas se o nosso nome for conhecido, para que a glória possa ser nossa, que não tenha glória. Que a glória possa ser unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Obras perfeitas aos olhos de Deus. Obras perfeitas aos olhos de Deus. Verso 2. Verso 2 do texto de Apocalipse, capítulo 3. Volta lá para Apocalipse, capítulo 3. O verso 3 diz... Agora ele vai trabalhar com alguns imperativos, algumas ordens. Algumas ordens, esteja atento. Esteja atento, meus irmãos. Esteja atento, ele vai dizer. Esteja atento, seja cauteloso. Tome cuidado. Ele diz, esteja atento a algumas expressões que são ordens. Esteja atento, fortaleça o que resta. Ele vai dizer, verso 3, lembre-se, ele vai dar algumas ordens. E a primeira ordem que ele dá é no versículo 2. Esteja atento. E essa expressão dar atento é, seja cauteloso. Dar a estrita atenção. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Olhe para mim, olho no olho. Não dê bobeira, esteja atento, esteja atento. Sabe por quê? Vocês estão atentos à cidade, querem aplauso da cidade, mas esteja atento ao ouvir a voz de Deus. Alguém já disse, que eu não lembro quem é, que diz o seguinte, a vida não perdoa os displicentes.
A vida não perdoa os displicentes. Esteja atento, dê atenção. Alguns de nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente abre a Bíblia, ouve um louvor, vem para a igreja de qualquer maneira. A gente não está atento que essa pode ser a grande oportunidade de Deus comunicar verdades que podem mudar a nossa vida para todo sempre. Esteja atento. Sabe, às vezes eu fico... Hoje eu não fico mais chateado com isso, porque eu estou meio escaldado com isso. Mas, sabe, às vezes a gente... Eu não estou dizendo dessa igreja, por favor, não é dessa igreja, não é desse pastor pregando, não é dos nossos programas, não é isso que eu estou dizendo. Mas quantas vezes a gente deixa de ser abençoado, a gente deixa de ser fortalecido na palavra de Deus, de estar com nossos irmãos e trocamos isso por qualquer coisa, já reparou? Já reparou? Qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa é justificativa para a gente perder o foco. Um amigo, há muitos anos atrás, bateu o carro. E a gente chegou para ele e disse assim, mas cara, como é que você conseguiu bater o carro aqui? Ele disse, é o seguinte, deixa eu contar para você o que aconteceu. Eu comprei um Marmitex e coloquei em cima do banco do carro. Eu estava subindo a rua, quando eu fiz a curva, o Marmitex caiu. No que eu fui pegar o Marmitex no cair, eu dei bobeira e bati o carro no poste. Eu falei, mas como é que você conseguiu? Ele falou, cara, não sei, não foi mais que 3 segundos. Perceba que 3 segundos que ele tentou pegar um Marmitex, ele perdeu a direção, bateu o carro. Ele tinha que estar atento àquilo que ele predeterminou a fazer. E por alguns minutos, por falta de atenção, não sei se você era assim quando criança, eu era. Eu tinha o dom de derramar coisas na mesa no domingo, na hora do almoço. Quando criança. Quando criança. Quando criança, e aos domingos na casa dos meus pais, a gente comia macarrão com coloral, salada de alface, frango e quissuque de guaraná. E aí, o suco e o quissuque de guaraná, minha mãe chacoalhava assim um negócio para ficar espuma em cima para parecer gás. E não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Não era porque não queria comprar, não tinha condição para isso. Então, era um copo de quissuque de guaraná para cada um. E eu tinha o dom assim que vinha do alto, quando botava o copo na minha mão, sabe o que eu fazia? Eu derrubava. E sempre eu ouvia da minha mãe a seguinte frase, eu cresci ouvindo isso. Menino, preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção no que você está fazendo. Esteja atento. Esteja atento. Alguns de nós estamos doentes espiritualmente, ou se não mortos espiritualmente, porque nós não estamos atentos. Nós estamos mais atentos do que a sociedade diz, do que aquilo que o Senhor diz. Sabe qual é o resultado disso? Somos famosos na cidade, mas não somos famosos diante de Deus. Vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. Esteja atento. Esteja atento. O verso 3 diz, ele usa a mesma expressão, esteja atento. Verso 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa. Mas se você não estiver, de novo, qual é a expressão? Atento. Se você não estiver atento, virei como o quê? E como é que o ladrão faz? O ladrão manda um WhatsApp para a gente, né? Olha, estou pensando em amanhã te roubar. É assim que o ladrão faz? Quando você menos espera, o ladrão chega. Quando você menos espera, de repente ele aparece. Ninguém está esperando. E ele fica esperando um momento. Né? Tem 2 tipos de ladrão. Um ladrão vota em Brasília e te rouba abertamente. Né? Aliás, esse não é ladrão, porque não tem outra palavra para falar, mas eu falo ladrão. Né? E o outro, ele fica esperando você dar bobeira. Ele deu bobeira, ele vai...
pega você. O ladrão aqui não é o diabo. O Senhor está dizendo, não é que ele vem para te roubar, mas ele vem quando você menos espera. Quando você menos espera, então esteja atento. Você já viu um policial, quando ele está atento, ele está na cidade, você já viu? De vez em quando eu passo ali perto da delegacia, aqui embaixo, e tem umas viaturas da polícia, e sempre tem uma viatura para lá e um policial assim, e o policial está em todo o tempo assim, ó. Todo o tempo assim. Quando chega alguém para conversar, fica um conversando e o outro fica olhando. Ele está o todo o tempo atento, ele tem que saber o que está acontecendo. A posição que a viatura para, a postura que ele fica, o jeito que ele fica. Ele nunca fica encostado, ele nunca fica de costa para o público. Sempre é alguma coisa que tem proteção. Ele está constantemente atento. Agora imagina um policial na porta da delegacia, assim no WhatsApp. Faz sentido? Faz sentido? Não faz. O policial sempre está atento. Essa é a expressão. Essa é a expressão. Irmãos, estejam atentos. Estejam atentos. Pare de ser displicente na sua vida espiritual. Esteja atento. Essa era a palavra que Deus deu a Sardes. Sardes, esteja atento, Sardes. Mas não só esteja atento, verso 2. A segunda ordem, a segunda expressão que é dada a Sardes é fortaleça. A primeira expressão qual é, irmãos? A primeira expressão qual é? Esteja alerta. A segunda expressão que ele usa é fortaleça. Fortaleça o que resta que estava para morrer. E a ideia de fortalecer, a expressão grega fortalecer, é mais ou menos assim, ó, um negócio está caindo, você vai e coloca uma escora, já viu? Coloca uma escora para apoiar, para não cair, tá bom? O que ele está dizendo é, torne isso estável, coloque isso firmemente, fortaleça, você está caindo, fortaleça uma área da sua vida que está caindo. Nós não sabemos especificamente quais eram as áreas específicas da igreja de Sardes que precisava ser fortalecido. Mas talvez nessa noite você tenha áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas. E que você precisa pegar uma estaca espiritual e colocar para fortalecer. Talvez seja o seu relacionamento conjugal. Você precisa pedir para o Senhor, desculpa o que eu vou dizer, você precisa pedir para o Senhor uma estaca espiritual para fortalecer essa área da sua vida. Talvez seja a vida financeira, você tem que buscar discernimento no Senhor. Enfim, eu e você temos áreas na nossa vida que nós precisamos fortalecer. A pergunta que nós podemos fazer diante desse texto, ao estudar a igreja de Sardes, é assim, Senhor, o que na minha vida precisa colocar uma estaca para ser fortalecido? Senhor, me dá discernimento. Talvez você vai falar assim, pastor, é tanta estaca que precisa colocar? É tanto pontalete que tem que comprar? É muita estaca. Então deixa eu dizer uma coisa, preste atenção. O estoque de estaca de Deus nunca acaba, amém? Amém? O estoque que Deus tem de estaca para fortalecer algumas áreas da sua vida nunca acaba. Nunca acaba. 3 semanas atrás eu fui comprar alguns pontaletes numa obra. E eu rodei alguns lugares e todos os depósitos, as pessoas falavam assim, acabou o pontalete, acabou o pontalete. Eu até pensei em plantar eucalipto na garagem da nossa igreja, no pátio da nossa igreja. Acabou. E eu fui achar um depósito bem longe. Mas ao contrário dos pontaletes que acabaram há 3 semanas atrás na nossa região, os pontaletes do Senhor para fortalecer áreas da nossa vida que estão capenga, nunca acaba, e louvado seja Deus por isso. Porque o Senhor sempre nos fortalece das nossas debilidades. Portanto, a igreja de Sardes, o Senhor diz, fortaleça. Esteja atento, fortaleça. E ele vai continuar, fortaleça o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. E agora no verso 3 ele usa outra ordem, ele dá outra ordem, ele diz...
O que, irmãos? Lembre-se. Lembre-se. Esteja alerta, fortaleça e lembre-se. E ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu, duas expressões, do que você recebeu e do que você ouviu. Sabe por quê? O Senhor sabe que a gente sofre de amnésia espiritual. O Senhor sabe que eu e você, de vez em quando, esquecemos de quem é Deus e o que Ele fez por nós. De vez em quando a gente se esquece. E essa construção gramatical, lembre-se, ele pode ser traduzido como segue lembrando. Não deixe de lembrar, ou ele poderia ser traduzido do grego da seguinte maneira: lembre-se a cada dia. Ou ele podia ser traduzido da seguinte maneira: nunca te permita esquecer. Lembre-se a cada dia. Olhe ao seu redor. Quando eu vi aquelas crianças aqui cantando, né? Quando eles estavam cantando, e eu pude ver como que Deus tem sido gracioso conosco. Amém? Como que Deus tem sido gracioso conosco? Como que Deus tem sido bondoso? Como que Deus tem nos dado privilégio? E se a gente não consegue ver bênção de Deus em lugar nenhum, olhe para essas crianças. Olhe para essas crianças. Presente do Senhor, responsabilidade que o Senhor coloca em suas mãos para conduzi-los, para ensiná-los no caminho que devem andar, e quando for mais tarde, não vai se desviar dele. Nós cremos nisso. Mas constantemente nós sofremos amnésia espiritual. O que é amnésia espiritual? Nós reclamamos de hoje porque nós esquecemos o que Deus fez ontem por nós. Nós temos medo do dia de amanhã porque nós esquecemos daquilo que Deus fez ontem por nós, e hoje nós não temos atos de louvor, ações de louvor. Paulo vai dizer em Filipenses: irmãos, não andem ansiosos por coisa algumas, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições com súplicas e o quê? E o quê? Ações de graça. Súplicas e ações de graça. Eu já disse para os irmãos, e quero repetir mais uma vez. Isaías 40, não precisa abrir, eu quero só fazer um comparativo aqui rápido. Isaías 40 fala quem é Deus. E a Bíblia diz que Deus pega toda a água do universo na concha da sua mão. Você lembra quando você era criança que ia tomar água, que pegava assim na concha da mão e trazia água? Lembra disso? Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 40? Que Deus pega toda a água do planeta na concha. Agora pega um mapa mundi, vê o que é azul. O que é azul, em tese, é água. O nosso planeta tem mais água, não água potável, tem mais água do que terra. Sabe toda essa essa água do planeta? Isaías 40 diz que o Senhor pega toda a água do planeta na concha. Segunda coisa de Isaías 40. Isaías 40 diz que o Senhor conhece todas as estrelas do universo e as chama pelo nome. Os estudiosos em estrela dizem que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia no mar. Vai na praia, vai para Caraguá, pega areia, mas não vai na Martins de Sá porque não dá para pegar. Pega areia, joga um pouquinho de areia na sua mão. Vai na praia que o Roberto gosta. Praia Grande, Ubatuba. A areia é branca, dá para pegar. Pega a areia, ou fica de olho o dia que ele vai para você se oferecer para ir. Para olhar as netas, para ele entrar na água. Davi, vou te abençoar, deixa eu ir para te ajudar. Né? Pega a areia assim, bota na concha da sua mão assim, ó, e conta quantos grãos tem. Depois você me fala. De vez em quando a gente ia na praia, os meninos ficavam atormentando a gente e falavam assim: conta quantos grãos de areia que tem, que o pai vai te dar um sorvete. Aí eles ficavam lá. Aí eles perdiam a conta, já davam um sossego para a gente comprar um sorvete para eles. Você consegue fazer isso? Eu não consigo.
O Senhor diz, a palavra de Deus diz, que o Senhor conhece todas as estrelas do universo e as chama pelo nome. Agora, perguntinha que não quer calar. Se o Senhor mede toda a água do universo na concha da sua mão e sabe o nome de todas as estrelas pelo nome, e existe mais estrela do que grão de areia na praia, você acha que esse Deus não é capaz de cuidar do meu e do seu problema? Você acha? Você acha que esse Deus não é capaz de dar uma direção nesse problema na nossa vida? Amém? Então a questão não é o tamanho do problema que eu tenho, e sim apresentar ao problema o tamanho do Deus que eu tenho. Portanto, a igreja de Sardes perdeu essa noção. E, portanto, no verso 3 diz, lembre-se, 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 portanto, do que você recebeu e ouviu. E aqui nós não podemos deixar de citar Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar. Vamos falar junto? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E quem pode dar esperança? É o plano do governo? Não. Quem pode dar esperança para nós é o Deus revelado em Isaías 40. É o Deus revelado em Isaías 40. Ele pode dar esperança. Portanto, lembre-se de quem vocês são filhos. Lembre-se da obra que o Senhor fez no seu coração. Lembre-se quem você era, o que Deus fez por você e quem você é hoje. Não sofra de amnésia espiritual. Lembre-se, portanto, daquilo que você recebeu e daquilo que você ouviu. Lembre-se, não esqueça. Siga lembrando, lembra a cada dia, e quando o meu e o seu coração titubear, a murmurar e a duvidar, eu vou lembrar, e eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. Pare de cobiçar o título dos outros, o carro dos outros, a roupa dos outros, o corpo dos outros, a inteligência dos outros. É engraçado que a gente não cobiça a espiritualidade dos outros. A gente não cobiça a vida de alguns que sofreram por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque a gente lembra daquilo que a gente não ganhou. E a gente raramente lembra daquilo que a gente ganhou. E quem que nós ganhamos de graça? Cristo. Cristo. Lembre-se. Não sofra de amnésia espiritual. Lembre-se, portanto, daquilo que você recebeu e ouviu. Mas não só lembre-se, perceba o próximo verbo e a próxima ordem. Lembra-se e faça o quê? A próxima expressão? O quê? Obedeça. Lembre-se, e o Senhor é completo. Lembra-se, obedeça, e o próximo verbo que ele vai colocar, arrependa-se. Há uma sequência, não dá para tirar uma coisa, é uma tríade perfeita. Lembre-se, obedeça e arrependa-se. E a ideia aqui do arrepender-se é a ideia da metanoia, de mudar de mente. E a ideia na construção é o seguinte: depois que você entendeu isso, arrependa-se. E esse arrependa-se, ele tem ação completa, ele não para. É um pacote completo. Arrependa-se, arrependa-se. Por quê? Verso 5 e 6. Por que arrependa-se? No entanto, arrependa-se. Verso 3, arrependa-se. Mas se você não se arrepender e não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Olha o verso 4 agora, o que ele diz, só para eu acelerar um pouquinho para a gente acabar. Verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos,
que não contaminaram as suas. Sardes descobriu uma tecnologia de tingir tecido e não só lã. Até então, eles tinham a tecnologia de tecer lã. Mas Sardes descobre uma jogada, uma fórmula, né? Uma fórmula química. E eles começam agora a tecer tecido. E essa história de vestidura, vestes brancas, tem a ver com santidade. Por isso, o texto diz que, no entanto, vocês têm aí alguns poucos que não tingiram as suas vestes, que não se contaminaram. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são o quê? Dignos. Então esteja alerta, esteja atento. É interessante que Sardes tinha uma fama de ser uma cidade extremamente difícil de ser invadida. Eu já estou encerrando. Sardes tinha uma fama de ser uma cidade extremamente difícil de ser invadida. Era uma cidade no alto. Então, quando você queria falar assim, algo é muito difícil de ser conquistado, você usava algo é como Sardes. Por exemplo, alguém estava de olho numa moça para casar. E aquela moça era muito difícil. Era muito complicada. Assim, complicada que eu estou dizendo, difícil. E aí alguém dizia o seguinte, essa moça é como Sardes. E conta a história que Ciro foi o único que conquistou Sardes. Porque Sardes ficava 430 metros acima numa montanha e mais 280 metros acima da montanha. Ficava num alto. E conta a história que Sardes era uma fortaleza muito bem edificada. E conta a história que os soldados de Ciro ficaram 2 anos aos pés da fortaleza de Sardes, esperando o momento certo para atacar. 2 anos. E tinha só um portão de acesso. E naquele portão, os soldados por cima, eles jogavam flechas, jogavam pedras. Era muito comum o soldado, quando alguém fosse invadir uma fortaleza, jogar chumbo quente nas pessoas, para matar as pessoas queimadas. Então eles ficaram 2 anos atentos. E Sardes tinha a fama de ser uma cidade que nunca foi invadida. Mas conta-se uma história, que certa vez os soldados de Ciro estavam observando, e um dos soldados de Sardes deixou o capacete cair, lá embaixo. E quando o capacete cai, ele desce por uma trilha que só os soldados conheciam. Só os soldados conheciam. E só os soldados da elite que ficava na guarda principal. E quando aquele soldado desceu por aquela trilha para pegar o capacete dele que caiu lá embaixo, um soldado de Ciro percebeu que havia uma entrada. E por aquela entrada eles entraram e invadiram Sardes. E o rei Ciro toma a cidade de Sardes. Agora vocês percebem o porquê que o texto diz, estejam atentos. Porque senão eu virei como ladrão. Sabe por quê? Porque na história de Sardes, as crianças cresciam ouvindo o seguinte, nós tínhamos fama de sermos inatingíveis. Mas um dia, um soldado nosso cochilou, deu bobeira e nós fomos invadidos. Estejam atentos, estejam alertas. Nós tínhamos fama de sermos produtores de moda na Ásia. Fashion Week de Sardes. Nós tínhamos famas de descobrir a tecnologia de não só tingir lã, agora tecidos. E as mulheres de Sardes eram mulheres chiques, chiquérrimas. Sabe por quê? Porque a roupa delas agora não era só tecido de uma espécie de ocre, que era a única tinta que existia na época. Agora existem mulheres em Sardes que têm roupas amarelas, verdes, roxas, marrom e por aí vai afora. E eles se gabavam disso. E agora o Senhor diz o seguinte, olha, existe alguns aí nessa igreja que não contaminaram as suas vestes e as suas roupas continuam brancas.
brancas, brancas. Portanto, estejam alertas. Lembre-se de onde vocês erraram, onde vocês caíram. Obedeçam e arrependam-se. Sabe por quê? Porque vocês estão procurando fama aos olhos dos homens e não aos olhos de Deus. Verso 5. Verso 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Na cidade de Sardes existia um livro, e o Deus patrono da cidade de Sardes era o Deus da vida e o Deus da morte. E uma das deusas de Sardes mais conhecida era a deusa Cibele. E Cibele era conhecida como a deusa que trazia o morto de volta. Já pensou? Eu já vi nos postes aqui na nossa cidade, no ponto de ônibus, escrito assim: traga o teu amor de volta em 3 dias. Né? Traga o que você perdeu em 3 dias. Né? E lá tinha propaganda de Cibele. Qual era a propaganda da deusa Cibele? Cibele era a deusa que tinha o poder de trazer os mortos de volta à vida. Essa era uma das deusas patronas da cidade. Em Sardes tinha um livro de registro de que quem não adorasse César, o nome dele era arriscado do livro. E se era arriscado do livro, ele deixava de ter os benefícios do Império Romano. O Senhor usa essa realidade e diz o seguinte: o vencedor será igualmente vestido de branco. E você que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo e teve o nome riscado do livro de César, o Senhor diz o seguinte: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Vocês tiveram o nome apagados do livro de César. E por ter o nome apagado do livro de César, isso trouxe problemas para vocês. Mas vocês que não tiveram as suas vestiduras manchadas, eu não apagarei o nome de vocês do livro da vida. Meu irmão, teu nome pode estar no hall de membros de uma igreja. Você pode até ter carteirinha de membro de uma igreja. Mas a pergunta é: seu nome está no livro da vida? Suponha que você chegue na porta do céu. Chegou na porta do céu, está lá um camarada lá na porta. Está lá os irmãos do estacionamento do céu. Para aqui. Você chega lá no céu, o camarada vira para você assim: ah, por que eu devo entrar? Por que eu devo deixar você entrar? Assim é sem graça, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Luiz Paulo. Luiz Paulo chega lá na porta do céu. Aí São Pedro vira para Luiz Paulo e fala assim: ô LP, qual é o seu nome? Lá em Passa Quatro, LP. Não, aqui no céu, eu vou dar um nome mais bonito para você: Jefferson. Aí o Luiz Paulo chega lá no céu e fala assim, aí o Pedrão vira para ele e fala assim: ô Luiz Paulo, Jefferson, por que eu devo deixar você entrar aqui? Aí o Luiz Paulo vai falar: eu era um bom crente. Eu cuidei da minha mulher, eu cuidei dos meus filhos, paguei todas as minhas contas, deixei, graças a Deus, todo mundo bem. Estão tudo servindo ao Senhor. Eu nunca dei trabalho para o pastor. Aí o anjo, mentiu. Eu nunca dei trabalho para o pastor. Frequentei todos os cultos. Tem tudo para entrar aqui, correto? Aí o anjo vira assim, mas nada. Aí o Luiz Paulo fala: ah, lembrei. Em tal dia, em tal lugar, eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí ele olha assim, aí aparece um sinal confirmado, entra. Perceba que tudo aquilo que a gente acha que é atributo, que é virtude,
não é suficiente para entrar no céu. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Achei as suas vestes brancas. Achei as suas vestes brancas. Seu nome está no livro da vida. Você já reconheceu o Senhor como seu Salvador? Se já reconheceu, esteja atento. Porque tem soldados do reino de Ciro olhando para você. E se um dia o seu capacete cair, vai ter brecha. Portanto, obedeça. Renove a sua mente, lembre-se de quem é Deus. Não busque fama aos olhos dos homens, e sim aos olhos de Deus. Porque você tem fama de estar viva, mas na verdade você está morta. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Amém? Vamos orar e vamos pedir discernimento para o Senhor. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Talvez nessa noite você precisa de fortalecimento, meu irmão e minha irmã. Escoras, estacas. Talvez você que está nos assistindo pela internet, você também precisa de fortalecimento. Em oração, lembre-se daquilo que Deus fez por você nesse momento. Não sofra de amnésia espiritual. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso ser fortalecido nisso. Mas muitas vezes o Senhor quer nos fortalecer e nós não estamos alerta, atentos. Nós estamos como aquele soldado que deveria estar atento ao que está acontecendo, nós estamos distraídos com outras coisas. E quando nós nos distraímos, o capacete cai e a gente mostra a brecha que Satanás pode atacar a nossa vida. Você está preocupado com o teu nome registrado onde? Onde? Na igreja de Sardes, algumas pessoas estavam preocupadas em ter o nome registrado no livro do imperador. No livro do imperador. Mas o Senhor diz que eis alguns que têm as suas vestiduras brancas e o seu nome nunca será tirado do livro da vida. Portanto, nessa noite em oração nós podemos dizer, Senhor, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas não permita que essa possa ser a nossa, a minha e a sua avaliação diante de Deus. Diante de Deus. Que sejamos vivos na presença de Deus, frutíferos, alegres, com ações de graças, com súplicas, porque em oração, aonde você está, você pode dizer em oração, Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, por isso nessa noite, apesar das lutas, estou alegre no Senhor, alegre. É a nossa oração nessa noite, Senhor, fortaleça a nossa vida, coloque escoras, coloque fortalezas, fortaleza. Que a gente não viva um cristianismo displicente, mas que o dia que as nossas obras forem colocadas no fogo, aquele fogo redundará em glória a Deus, porque a nossa motivação foi que o nome de Deus possa ser conhecido, convém que Ele cresça e eu diminua. Essa é a nossa oração nessa noite. Vamos colocar em pé na presença de Deus, se você puder. Vamos colocar em pé. Talvez você possa pegar na mão do seu irmão que está ao lado. Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Senhor nosso Deus, como pastor dessa igreja, como um dos pastores dessa igreja, a minha oração é que a gente tenha fama aos olhos do Senhor. Que a gente nunca perca o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer o nome do Senhor conhecido. Não a nossa logomarca, não o nosso status, não a nossa rede social. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor possa ser conhecido.
E não permita, ó Deus, que o nosso pecado como igreja seja o pecado da igreja de Sardes. Fama aos olhos dos homens. Mas que a nossa busca, a nossa ânsia possa ser, a nossa busca possa ser por ser aprovado diante do Senhor. Portanto, tenha misericórdia de nós. Que antes da fama, a nossa busca possa ser integridade diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Porque muitas vezes isso nos seduz. E nós não queremos trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos faça, se necessário for, ser uns desses poucos que mantêm as suas vestiduras brancas. Porque nós temos a certeza que o Senhor nos ama. E nos faça cada dia andarmos alertas, atentos. E se um dia cairmos, que obedeçamos e nos arrependamos. Porque o Senhor virá com todo prazer e nos fortalecerá em Cristo Jesus nosso Senhor. Nessa noite nós queremos lembrar em oração do Sr. Francisco, pai da irmã Meg, que está internado. Que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor cuide dele. Queremos também expressar a gratidão nessa noite pela cirurgia do irmão Wellington, que está bem. Obrigado porque o servo do Senhor está bem. Queremos expressar a nossa gratidão nessa noite pelas nossas crianças, porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Mas trabalha em nós, ó Deus, de tal maneira que nunca esqueçamos daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Tire de nós, dos nossos lábios e do nosso coração, qualquer possibilidade de murmúrio. E coloque no nosso coração expressões de adoração ao Senhor. Mude o nosso pranto em vestes de louvor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo invada o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o povo de Deus diz amém. Amém? Amém, irmãos? Amém. Um abraço forte no seu irmão.